Abra, portanto, a sua Bíblia em Êxodo capítulo 12, versículo 21. Será a leitura dessa noite e, em seguida, nós iremos ler Êxodo capítulo 13, versículos 14 a 16, ok? Então já fica aí preparado. Se tem alguém do seu lado que não tem a Bíblia Sagrada, o pão da vida, compartilhe com ele nessa noite. Eu quero aguardar um pouquinho para que os irmãos possam abrir a Bíblia, o Ministério Louvor possa se recompor o seu lugar, para que possamos ter o máximo de atenção no momento da leitura e da exposição da palavra. Aleluia. Aleluia. Diz assim a palavra de Deus. Capítulo 12, versículo 21 do livro de Êxodo. Diz assim: Então Moisés convocou todas as autoridades de Israel e lhes disse: Escolha um cordeiro ou um cabrito para cada família. Sacrifiquem-no para celebrar a Páscoa. Molhem um feixe de isopo no sangue que estiver na bacia e passem sangue na viga superior e nas laterais das portas. Nenhum de vocês poderá sair da casa até o amanhecer. Quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais da porta e passará sobre aquela porta. E não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Obedeçam a estas instruções como decreto perpétuo para vocês e para seus descendentes. Quando entrarem na terra que o Senhor prometeu lhes dar, celebrem essa cerimônia. Quando os seus filhos lhes perguntarem: o que significa esta cerimônia? Respondam-lhes: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito e poupou nossas casas quando matou os egípcios. Então, o povo curvou-se em adoração. Capítulo 13 agora, versículos 14, 15 e 16. Diz assim: No futuro, quando os seus filhos lhes perguntarem: que significa isso? Digam-lhes: com mão poderosa o Senhor nos tirou do Egito, da terra da escravidão. Quando o faraó resistiu e recusou-se deixar-nos sair, o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, tanto de homens quanto de animais. Por isso sacrificamos ao Senhor os primogênitos machos de todo o ventre e resgatamos os nossos primogênitos. Verso 16. Isto será como sinal em sua mão e marca em sua testa de que o Senhor nos tirou do Egito com mão poderosa. Oremos ao Senhor nesse momento e permaneça com o texto bíblico aberto. Vamos orar a Deus. Senhor Deus, nós te louvamos por tua graça, por tua abundante graça, por tua maravilhosa graça que nos salvou, nos regenerou. Nós louvamos ao Senhor por ter enviado o teu Filho Jesus a fim de morrer na cruz do Calvário, um sacrifício único, substitutivo, em lugar de pecadores.
E lá estávamos nós, quando o Senhor bradou que estava consumado a nossa salvação. Estava consumado o plano do Senhor para as nossas vidas. Obrigado, Deus. Obrigado porque a salvação não é pelos esforços humanos ou por práticas de boas obras, mas é o Senhor quem concede aos seres humanos. Obrigado porque mesmo sem merecermos, indignos que somos, pecadores, agressores da Tua santidade, aprove ao Senhor nos conceder a salvação. Nós te louvamos por isso, em nome de Teu Filho amado. Amém e amém. Amados irmãos, o texto que lemos revela o primeiro grande ato de redenção de Deus, chamado Páscoa. O grande Deus de Israel, segundo o texto que lemos, está redimindo o seu povo da escravidão do Egito. Os primeiros anos naquela terra estrangeira foram anos de paz e de fartura e de abundância. Mas logo o povo de Deus, que chegara no Egito, passa a desfrutar de perseguições e de escassez. Naquele momento em que havia chegado a perseguição, a escassez, a escravidão de fato, a Bíblia nos diz que o faraó havia esquecido dos grandes feitos de José. Você lembra de José, aquele José do Egito, filho de Jacó, que havia dado como morto, devorado pelas feras? Na realidade, Deus ele conduz José para o Egito a fim de preservar a família da aliança. Não havia mais comida na terra e a presença de José no Egito fora providenciada por Deus para que a família da aliança encontrasse acolhida, alimento e permanecesse dentro dos propósitos de Deus. Contudo, irmãos, a grande verdade é que, passados anos, o faraó de lá e então desconhece completamente os grandes feitos e os benefícios que José trouxera para o Egito. E daí então começa as perseguições. O povo então passou naquele momento a sofrer mas sob a chibata e jugo dos egípcios. Contudo, irmãos, apesar do sofrimento e da angústia que eles passavam naquele momento, o texto sagrado diz que Deus não se esqueceu do seu povo. Observe comigo Êxodo capítulo 2, versículo 23, 24 e 25. Diz assim a palavra de Deus: muito tempo depois, morreu o rei do Egito. Os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão. E o seu clamor subiu até Deus. Ouviu Deus o lamento deles e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. Deus olhou para os israelitas e viu qual era a situação deles. E daí, irmãos, o texto está dizendo que os olhos de Deus estavam perceptíveis à condição do seu povo. E eu quero lhe chamar a atenção, a nossa primeira aplicação desse texto é que Deus nunca esquece de suas promessas. No momento da dor, do gemido, Ele sempre se revela a fim de fazer ou a fim de trazer livramento e redimir aqueles que o temem. Deus nunca esquece daquilo que nos prometeu. Deus nunca esquece das suas promessas. Deus vê, ouve, enxerga o sofrimento do seu povo e se direciona, se inclina a fim de trazer libertação, a fim de trazer livramento, redenção. O texto que lemos revela também, irmãos, a grande celebração desse livramento. E o grande livramento que eu falo aqui é justamente o livramento da escravidão do Egito, quando Deus tira o povo debaixo do jugo da chibata do Egito e conduz o seu povo ao deserto para adorar o Senhor. Essa saída nós chamamos de êxodo. E eles estão agora aprendendo a celebrar esse momento. Essa é uma grande celebração. Essa celebração, irmãos,
deveria acontecer em família a cada ano e era chamada de Páscoa. Eles deveriam celebrar a Deus essa saída. Eles deveriam celebrar a Deus esse grande ato libertador chamado de Páscoa. E aqui vem a primeira pergunta. Qual o significado de tudo isso? Muito bem. Páscoa significa passar por cima. Era uma referência ao episódio da 10ª praga, quando o anjo da morte passou por cima das casas dos israelitas no Egito e não entrou em nenhuma delas para matar os primogênitos. Porque nos umbrais das portas dos israelitas, diferente das dos egípcios, havia a marca do sangue do cordeiro. A razão foi que os israelitas haviam sacrificado um cordeiro por ordem de Moisés e aspergido o sangue deles nos umbrais e nas soleiras das portas. Ao ver o sangue, o anjo da morte passou aquela casa. Isso significa Páscoa, passar por cima. Naquela mesma noite, os judeus saíram livres do Egito, pois mais de 400 anos de escravidão havia se passado. Moisés, então, instituiu a festa da Páscoa como um memorial daquele evento. Nesta festa, que tornou-se a mais importante do calendário judaico, sacrificava-se um cordeiro que era comido, detalhe, era comido pela família com ervas amargas e pães sem fermento. As ervas amargas serviam para que eles lembrassem do sofrimento do Egito. Os pães sem fermento era o símbolo de uma vida sem pecado. E o cordeiro apontava para o sangue que deu o grande livramento. No momento, irmãos, daquela refeição, e aqui vem talvez uma das coisas mais extraordinárias que vai fundamentar a nossa mensagem até o fim. No momento daquela refeição, o pai, cabeça da família, deveria responder o questionamento dos filhos acerca daquele rito que se repetiria ano após ano. Quando os filhos menores, desejando conhecimento do que estava acontecendo, perguntassem: pai, o que significa isso? Ele deveria responder: isso significa que o Senhor Todo-Poderoso nos livrou da morte e nos tirou da servidão do Egito, para servirmos exclusivamente a Ele em uma terra que mana leite e mel, como havia prometido aos nossos antepassados. É isso, meu filho, que essa refeição significa. O interessante, irmãos, é que cabia aos pais sentar com os filhos e lhes transmitir a realidade dos grandes atos libertadores do Senhor. Mas isso não poderia ser apenas com palavras, mas principalmente com uma atitude de vida, principalmente com um exemplo. Eles tinham que falar, contudo, mais do que falar, um estilo de vida redimida ou restaurada, que pela força do exemplo revelaria os grandes atos do Senhor, os seus grandes feitos e o caráter do Deus Santo às futuras gerações. Eles deveriam explicar aquele momento. Mas não apenas isso, eles deveriam viver de acordo com aquele momento. Se você foi redimido, se você foi liberto da escravidão do Egito, participou desse êxodo, indo adorar a Deus no deserto, você deve viver à altura daquilo que aconteceu e revelar a Deus para os seus filhos e as futuras gerações. Deixa eu fazer uma pergunta aqui a vocês, pais e mães, tio, tias, avós, não sei. Quantas vezes em um momento de culto, em um momento de ceia do Senhor, por exemplo, você reuniu a sua família e em um momento prévio de oração você disse: família, hoje nós iremos à igreja adorar a Deus, é culto de ceia. E a ceia significa isso, meus filhos, eu quero que vocês aprendam.
Porque a ceia simboliza um grande ato de libertação que Deus promoveu na vida do papai, na vida da mamãe, na vida do vovô, na vida da titia, e eu quero compartilhar isso com você. E quando os menores olham para você, será que eles enxergam uma vida que revela de fato redenção, libertação? Era isso que Deus estava orientando o seu povo a fazer. Aquele povo, irmãos, foi livre ou redimido de algo para alguém. Eles foram livres da opressão política, econômica, social e espiritual que vivia no Egito, para desfrutar dos benefícios de um relacionamento de aliança com o seu Deus. Eles foram redimidos do Egito, do pecado, da opressão para Deus. Esse livramento, essa redenção, irmãos, exigia uma resposta positiva. Exigia uma resposta positiva, de maneira que eles deveriam viver uma vida respaldada na lei de Deus, sendo exemplo para as futuras gerações. Aquele movimento de sair da escravidão para a liberdade no deserto tem um significado, irmãos, que vai além de uma simples mudança geográfica. O êxodo fundamenta muita coisa da fé cristã. A pergunta agora é: o que é que isso tem a ver conosco? Observe que a obra realizada na cruz de Cristo está totalmente fundamentada nos princípios revelados no Êxodo. As coisas com Deus não acontecem por um acaso. Jesus, ele morre na cruz no dia da Páscoa judaica, a fim de redimir ou resgatar um povo para si. Desta vez não um povo da escravidão do Egito, ou um povo escravizado por Faraó e pelo sistema egípcio, mas um povo resgatado do poder do pecado e das trevas. Eu quero que você aprenda nessa noite que nós também desfrutamos de um êxodo. Nós também fomos resgatados da escravidão. Nós também desfrutamos de uma outra realidade. A cruz está fundamentada nos princípios do Êxodo. Cristo está libertando um povo para si, libertando um povo do pecado, das garras de Satanás, das trevas, e transferindo esse povo para o deleite do seu amor, para o seu reino, e isso é Êxodo. Você foi transportado do mundo para Deus. Observe o que Paulo diz aos Colossenses no capítulo 1, verso 13 e 14. Essas são as palavras de Paulo. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho de seu amor, ou para o reino de seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. De maneira, irmãos, que nós fomos redimidos dos pecados das trevas para o reino de Deus. Isso é Êxodo. Isso é Páscoa. Cristo morreu, ressuscitou a fim de nos dar a salvação, e nós somos libertos do pior dos senhores, nós somos libertos da pior das escravidões. Amados irmãos, homens, mulheres, que tiveram seus pecados perdoados e foram libertos da escravidão por meio do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, devem ter a obrigação de responder essa salvação, respondendo a uma futura geração, ou revelando a uma futura geração, os grandes atos libertadores de Deus. Você já percebeu como as crianças, em alguns momentos, elas nos fazem perguntas difíceis de responder? Certo dia, ensinando a Bíblia a Cainã, eu falei que nós temos que amar os inimigos. Jesus nos ensinou a amar os inimigos. E aí ele fez uma pergunta interessante. Ele disse: papai, se nós temos que amar o inimigo, então quer dizer que Jesus ama Satanás, porque Satanás é o inimigo de Jesus, e se Satanás é o inimigo de Jesus, então Jesus ama Satanás.
E daí eu tive que explicar para ele que Satanás é o único inimigo que Deus não nos orienta a amá-lo. Mas não foi tão simples assim. Mas exatamente nesses momentos que nós temos a oportunidade, com a nossa postura de vida, apresentar para os pequenos, para uma futura geração, os grandes feitos do Senhor por nós. Amados irmãos, como fazer isso? Como revelar para o outro, para os pequenos, para as futuras gerações, os grandes atos libertadores de Deus? Eu quero lhes dar algumas sugestões nessa noite. Em primeiro lugar, revele os atos libertadores, revele o ser de Deus para o outro através de uma vida alegre, através da alegria de uma vida redimida, de uma vida salva e liberta. O capítulo 15 do Êxodo, dos versos 1 a 21, nos revela que a primeira atitude de Moisés e de sua irmã Miriam, após a saída do Egito e passar o Mar Vermelho, foi alegrar-se, foi entoar cânticos de alegria ao Senhor, foi agradecer a Deus com alegria no coração por aquele ato libertador. Eles se regozijaram no Senhor, irmãos, e se regozijaram com entusiasmo. De maneira que essa alegria era uma expressão externa do que havia em seus corações. A ideia era mais ou menos essa: o Senhor nos libertou, saímos da escravidão do Egito, Ele nos fez passar o Mar Vermelho em alta mão, então nós nos alegramos. A vida de Israel era cheia, irmãos, de comemorações anuais, que revelava a alegria do povo em Deus e sua gratidão pela libertação. Os mais novos eram alcançados não apenas pelas histórias do passado, mas principalmente pela alegria presente de seus pais, que expressavam diante de Deus. Pelo prazer e a alegria que exalavam ao servi-lo. Eles olhavam para os mais velhos, eles olhavam para os pais, e percebiam a alegria no coração deles, e diziam: Deus é assim, porque eles estão felizes em servir a Deus. Quero lhe chamar a atenção ao cântico de Maria, lá no capítulo 1 de Lucas, chamado pelos teólogos de Magnificat. Quando Maria diz: a minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Maria está alegre porque foi alcançada pelo Senhor. Não diferente de Maria, nós temos Simeão, em seu cântico em Lucas capítulo 2, que os estudiosos também chamam de Benedictus, quando ele diz: ó soberano, como prometestes, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparastes à vista de todos os povos, luz para a redenção dos gentios e para a glória de Israel, teu povo. Mas antes disso ele diz o texto: Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus. Ele toma o menino Jesus nos braços e louva a Deus, se alegra em Deus e diz: Senhor, agora o Senhor pode me levar, porque se cumpriu, os meus olhos viram a redenção, os grandes feitos de Israel. Irmãos, eram pessoas que se alegravam em Deus pelos grandes feitos e contagiavam as pessoas. A igreja primitiva, lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, verso 46, diz o texto que todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, de maneira que a alegria é uma marca distintiva do povo de Deus, e quando nós nos alegramos, quando declaramos a nossa alegria, nós estamos dizendo para o outro que vale a pena servir a Deus. Nós estamos revelando para o outro os grandes atos libertadores de Deus. Estamos dizendo que a nossa alegria tem um motivo.
Fomos libertos do poder do pecado. Fomos libertos das garras de Satanás. Amados irmãos, a nossa alegria deve estar fundamentada em Deus e no que Ele fez por nós. O que é que gera alegria no seu coração? Se há uma coisa que gera mais alegria no seu coração do que a salvação, você deve se autoavaliar. Jesus nos libertou e esse é o ato de maior relevância em nossas vidas. Nossos familiares precisam ver homens que têm a capacidade de se alegrar em Deus. Mulheres que são apaixonados por Deus e têm o seu prazer exclusivamente nele. Agora, o que percebemos é que, em alguns casos, são pessoas desmotivadas, já não sentem mais a alegria, ou a alegria dos primeiros dias de sua salvação. Nós encontramos pessoas que há muito já não sentem mais prazer na oração, na leitura da palavra, de vir a este lugar e adorar a Deus e comungar com os irmãos, já não há mais essa alegria no seu coração. São pessoas, irmãos, que até se alegram com uma partida de futebol, cantam e gritam gol com entusiasmo, mas não se alegram em Deus. Parece que elas esqueceram dos grandes atos do Senhor, do grande ato libertador de Deus na sua vida, e já não mais se alegram. Compartilhar as coisas de Deus é um peso. Vir a um culto é uma coisa já inconcebível. E a pergunta é, irmãos, o que é que essas pessoas estarão produzindo nas futuras gerações? O que é que ela tem a dizer quando um filho, uma filha lhes perguntar: pai, por que isso? O que essas pessoas estão produzindo em suas famílias? Qual a percepção dela acerca das coisas espirituais? Como a família pode ter, irmãos, um coração inflamado pela glória de Deus, se não conhece os grandes atos de Deus em favor de seus cabeças? Como eles desejarão Deus? Como que o seu filho vai desejar Deus se você não deseja Deus? Como que o seu vizinho vai desejar Deus se você não deseja Deus? Entendamos, irmãos, que nós somos chamados para nos alegrarmos em Deus. É esse o conselho do apóstolo Paulo. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. O que é que arrebata seu fôlego? O que é que gera alegria em seu coração? Se há algo que provoca isso, mais do que a consciência que você tem de que foi salvo pelo poder de Deus na cruz do Calvário, se há algo que provoca isso, e necessariamente não é a consciência da Páscoa, do Êxodo, esse sentimento não é necessariamente legítimo. Mas como transferir para as pessoas os grandes atos do Senhor? Segundo lugar, através da boa observância da lei de Deus. Preste muito bem atenção. Porque neste ponto é importante o fato de que o Êxodo não era visto como um simples ato isolado na história. O Êxodo, irmãos, permeava as leis, permeava os costumes de Israel. É nesse ponto que a experiência de redenção se mistura com a prática de um estilo de vida redentor. Porque submeter-se ao Êxodo naquele momento era revelar um estilo de vida redimida. De maneira que ser salvo por Jesus Cristo, submeter-se ao Êxodo que Ele provoca em nossas vidas, também é revelar um estilo de vida redimida. Por exemplo, o conjunto de leis revelado por Deus torna a experiência de Israel no Egito uma motivação
para não expor os estrangeiros em seu meio de sofrimento. Os israelitas, eles deveriam viver de maneira a expressar na vida do outro aquilo que Deus fez na sua. Êxodo capítulo 23, verso 9. Não oprima os estrangeiros. Vocês sabem o que é ser estrangeiro, pois foram estrangeiros no Egito. O que é que Deus está dizendo? Eu libertei vocês. Eu libertei vocês da escravidão, então não escravize o estrangeiro. Não oprima ele. Não faça com eles o que fizeram com vocês. Vocês desfrutam de libertação, vocês desfrutam de generosidade, ajam da mesma forma. E a primeira atitude que eles deveriam ter, compreendendo a Páscoa, compreendendo o ato libertador de Deus, era a atitude de generosidade. E aqui, irmãos, eu quero citar as palavras de um estudioso chamado Christopher Wright. Ele diz o seguinte: ele diz que parte da missão do povo redimido de Deus é refletir o caráter de seu Redentor na forma como eles se comportam com os outros. É refletir quem Deus é nos seus comportamentos, nas suas ações, nas suas atitudes, de maneira que a generosidade, irmãos, reflete o caráter de Deus. E a questão aqui é simples e talvez até lógica quando a gente compreende o texto. Por conta da generosidade de Deus em libertá-los da escravidão, as primeiras leis, logo após os 10 mandamentos, os orienta a tratar os escravos, os pobres e os menos favorecidos com a mesma generosidade que Deus os tratou ao libertá-los da escravidão do Egito. Deuteronômio, capítulo 15, verso 13. E quando o fizer, não mande embora de mãos vazias. Dele com generosidade dos animais de seu rebanho, do produto da sua eira, do seu lagar. Dele conforme a bênção do seu Senhor, o seu Deus, lhes tem dado. Lembre-se que vocês foram escravos no Egito e que o Senhor, seu Deus, os redimiu. E por isso hoje eu lhes dou essa ordem. Deus está dizendo: eu lhes abençoei, eu lhes libertei. Faça isso também com o outro. Deus estava ensinando aquelas pessoas, irmãos, a viver o êxodo na prática da generosidade. Sabe como é que você evidencia a Páscoa na prática? Sendo generoso. Porque Jesus foi generoso com você. Jesus foi tão generoso com você, irmãos, que nos deu a libertação, que lhe deu a libertação dos nossos pecados, e essa generosidade nós temos que transferir a uma outra pessoa. Na realidade, Jesus foi extremamente generoso ao promover libertação aos homens. Jesus não apenas promoveu saúde ou prosperidade, ele deu o que ele tinha de mais valioso, ele deu a sua própria vida a pessoas que eram escravos do pecado e de Satanás. Ele clamou na cruz, como foi dito aqui anteriormente: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Deus ofertou ao mundo o maior ato de generosidade que poderíamos conhecer, o seu filho entregue à morte. E vale sempre a pena lembrar que quando Deus resolve ser generoso com os seres humanos, Ele dá Ele mesmo, porque Deus é a maior dádiva de si mesmo. A cruz, irmãos, a ressurreição é uma atitude de generosidade divina. De generosidade divina. A grande questão é agora quais os efeitos que homens generosos causam na vida dos outros e principalmente de seus familiares. Quais os efeitos, por exemplo, que pais causam na vida dos seus filhos ao tratar o empregado bem, com generosidade.
em lhe dar o que é devido? Quais os efeitos que um crente causa para aqueles que estão perto ao agir com generosidade com o menos favorecido? Quais os efeitos que você causa para aqueles que estão perto ao ser generoso, ao colaborar com a igreja, com a obra de Deus, com missões, com a sua oferta, com o seu dízimo, com os seus recursos? Qual impacto você causa? Viver na perspectiva da Páscoa, irmãos, é viver na perspectiva do Êxodo, e viver na perspectiva do Êxodo é viver na perspectiva da cruz, e viver na perspectiva da cruz é viver na perspectiva da generosidade, de assistir os outros em suas necessidades. Porque foi assim que Deus fez conosco. Nós éramos necessitados de Deus, e Ele se doou a nós. Isso é generosidade. Quando você olhar para a cruz, você vai perceber a generosidade de Deus, a bondade de Deus. E o movimento que isso deve causar em nossos corações é fazer o mesmo. Permita-me citar mais um exemplo de minha própria casa. E aqui eu não quero ter a pretensão, por favor, de achar que a minha família é perfeita, até porque você já descobriu que não é. Mas eu ensinei a Cainã que nós devemos ser generosos com aqueles que nos pedem ajuda. Mas eu esqueci de ensinar a ele que nem sempre a gente tem para dar, e nem sempre a gente dá a todo mundo que pede. É necessário ter discernimento. E particularmente eu tenho muita dificuldade de dar dinheiro na rua, principalmente quando eu percebo que é para usos indevidos. E certa vez eu estava sentado em uma lanchonete, chegou uma pessoa visivelmente embriagada e o dinheiro era para continuar se embriagando. E eu disse, infelizmente, eu não tenho para dar. E daí eu fui fulminado pelos olhos de Cainã e ele disse, mas painho, eu sei que o senhor tem. Eu disse, mas meu filho, se eu der dinheiro a ele, ele vai comprar de cachaça. Ele diz, mas painho, o senhor compra um sanduíche, pede para ele sentar ali, ele come. Às vezes a gente ensina e esquece de que eles aprendem. Mas o Senhor deu naquela última vez para aquela mulher, painho, que estava com a criança no braço. E por que a gente não pode dar agora? Se você tem razão, chame o moço. As nossas ações, irmãos, de generosidade revelam a generosidade de Deus na cruz, ao nos salvar. Mas há um outro detalhe aqui. É que, de acordo com o Êxodo, havia uma segunda atitude que eles deveriam obedecer, que era o perdão das dívidas. Eu acho isso aqui fantástico. Presta atenção. A redenção do Êxodo também está fundamentada no que a Bíblia chama de o ano do jubileu, conforme revelado em Levíticos capítulo 25. Como era que acontecia isso? A cada 50 anos havia a libertação das dívidas em Israel. Olha que coisa bacana. Aqueles que tinham seus bens vendidos ou empenhados, prestes a serem vendidos e tinham seus bens penhorados e poderiam perder, a cada 50 anos era devolvido. No 50º ano, na comunidade de Israel, todas as dívidas eram perdoadas. Se você havia perdido um bem por uma dívida, esse bem era devolvido. Os israelitas entendiam que era uma orientação de Deus para manter um equilíbrio social dentro da comunidade, mas muito mais do que isso. Os israelitas entendiam que era uma atitude também de perdão, de generosidade. Os israelitas que obedecessem a esse princípio refletia o caráter de Deus no presente às futuras gerações. Eles estavam dizendo, Deus também nos perdoou. Eu estou perdoando a sua dívida, porque Deus me perdoou. Perceba, irmãos, que
Viver na perspectiva da morte e da ressurreição é muito mais do que falar. É viver. O princípio desse estilo de vida redentor é encontrado no Novo Testamento. Nas palavras de Jesus na oração do Pai Nosso. É Jesus quem ora: perdoa-nos as nossas dívidas, pois também perdoamos a todos os que nos devem. A questão, irmãos, crucial aqui é a ação do perdão de Deus refletida nas palavras de quem ora. Perdoe-me porque eu perdoo. Você sabe que nós tínhamos diante de Deus uma dívida impagável. Não havia como pagar. Na realidade, nós não tínhamos como pagar, nem tínhamos desejo de pagar, porque o nosso prazer era no pecado e não diante de Deus. Mas Deus resolve depositar na nossa conta o valor necessário para que fôssemos perdoados das nossas dívidas, e esse valor foi justamente o seu Filho Jesus na cruz do Calvário, que ressuscitou ao terceiro dia. Mas ele foi depositado em nossa conta, toda a obra, todo o sacrifício de Cristo. Essa era a nossa dívida, impagável. Nós nos encontrávamos no mercado dos escravos, escravos do pecado. Mas Deus, partindo de uma decisão sua particular, movido pelo seu amor a pecadores, ele resolveu perdoar a nossa dívida. E nós tivemos a nossa dívida perdoada. E agora, irmãos, devemos, como aqueles que conhecem o perdão de Deus, comportar-nos de modo semelhante a Deus em relação àqueles que nos ofendem. Nós temos dificuldade de perdoar o outro e esquecemos que mais complicado era Deus nos perdoar. Você já percebeu que perdoar a dívida é uma coisa extremamente complicada? Em qualquer que seja a dimensão. Principalmente quando nós somos ofendidos. Nós temos dificuldade de liberar o perdão do outro. Você tem uma dívida comigo e você vai ter que pagar. E nós temos dificuldade de liberar o perdão. Nós temos dificuldade de perdoar o outro. Mas é exatamente essa perspectiva do êxodo, da cruz. É exatamente essa perspectiva da Páscoa. Perdoar a dívida do outro, porque Deus perdoou a minha dívida. A alegria por termos sido perdoados da dívida deve também, irmãos, produzir em nós a vontade de liberar ou de libertar os outros da dívida. E esse é um ato que reflete Deus. Lucas capítulo 3, verso 36. Sede misericordiosos como vosso Pai é misericordioso. Vivemos, irmãos, entendo eu, em dias que a bênção do perdão é sinônimo da fraqueza de alguns. Nós entendemos que liberar perdão é algo de pessoas fracas e o mundo é selvagem, as pessoas não suportam conviver com as falhas das outras. O desejo que predomina é de que os faltosos sejam execrados sem piedade. Contudo, Jesus nos ensinou o caminho da liberdade através da prática do perdão. E quantas pessoas estão enfermas, doentes, amargas, com coração azedo, porque não aprendeu a perdoar como Cristo lhe perdoou. Por fim, você lembra que a orientação de Moisés era quando os teus filhos lhe perguntar o que é isso? Você diz, olha filho, isso aqui significa que Deus nos libertou com alta mão. Nós, pais, temos a obrigação de refletir Deus por meio desse princípio. Pelo princípio do perdão da dívida. Devemos ensinar aos nossos filhos e familiares a também refletir Deus.
Precisamos, irmãos, de uma geração menos rancorosa, menos donas de si, menos orgulhosa e que compartilha a vida de Deus. Precisamos de uma geração menos cruel, menos sanguinária. Mas isso só acontecerá se transmitirmos para eles os atos libertadores de Deus, através de uma vida redimida. É Paulo quem diz, quando ele escreve a sua carta aos Efésios no capítulo 5, ele apela, roga aos irmãos, sejam imitadores de Deus. Qual é a igreja que nós queremos ter daqui a 10, 20 anos? Responda para mim. Que igreja nós queremos ter aqui, quando o seu filho, a sua filha, o meu filho, o seu filho, tiver 18, 20 anos? Que igreja nós queremos aqui? Se não transmitirmos para eles a alegria de servir a Deus, a generosidade de encarar o reino de Deus, e o perdão e o amor ao próximo. Isso é Páscoa. Isso é ser chamado e atraído pela cruz. E aí, irmãos, a pergunta final é: você tem vivido uma vida redimida? Você vive na perspectiva da redenção? Você exala esses princípios da Páscoa? É importante, irmãos, começarmos a pensar nessas coisas. Se quisermos ter uma futura geração temente a Deus, a geração atual, a nossa, é responsável, repito, em último lugar, a geração atual, a minha, a sua, eu e você, nós somos responsáveis por transmitir para os próximos o prazer de servir a Deus, o deleite de servir a Deus. Se o nosso serviço a Deus for mesquinho, se o nosso serviço a Deus for sem vida, generosidade e prazer, eles não aprenderão diferente. Caminharão pelos trilhos tortuosos da geração dos seus pais. Mas se o nosso prazer estiver em Deus e revelarmos isso, teremos uma geração piedosa que é apaixonada por Deus e por sua glória.